Bom, mais um fator do processo de judicialização da política atribuído por alguns autores é o de democratização de alguns países, que está relacionado àquilo que eu mencionei sobre reconhecimento de novos direitos, né? Então, países que passaram por processos de democratização mais recentes seriam países nos quais a gente poderia observar esse fenômeno de judicialização da política. Mas, além disso, eu acho que existe também, por parte dos autores que estudam a judicialização da política, talvez um viés que seja mais relacionado ao próprio ambiente acadêmico no qual eles se inserem. O tema de judicialização da política, ao contrário do que se possa imaginar, ele não surge dentro da academia do direito, ele surge dentro da academia das ciências sociais, da ciência política. Acho que uma questão que a gente pode se colocar será que judicialização da política é um fenômeno novo? Ou será que esses acadêmicos das ciências sociais, da ciência política, eles não começaram a olhar, não começaram a estudar o poder judiciário? Então, porque é interessante observar que existe um boom, vamos dizer assim, dessa literatura a partir da década de 90. Então, será que não seria esse um tema novo para essa literatura e por isso ele passou a ser tão abordado, ao invés de ser realmente um fenômeno novo no poder judiciário? Eu acho que essa é uma questão que a gente pode ficar com ter ela em mente, né? Especialmente se a gente pensar que se a judicialização da política é um fenômeno, é um processo, então ele poderia ser empiricamente observável, né? Mas talvez o que a gente tenha ainda é uma carência de estudos empíricos no âmbito do poder judiciário como um todo para poder dizer que de fato se trata de um fenômeno, né? Porque a maioria dos estudos de judicialização da política, quando eles falam sobre esse tema, eles ainda estão focados no poder, principalmente nas cortes de cúpula. E isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando se fala de judicialização da política, a maior parte dos estudos são feitos com relação a cortes de cúpula. Então, cortes como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né? Existe uma concentração de estudos nesses órgãos. Acho que, retomando então um ponto que a gente tinha falado, o debate em torno de judicialização da política é principalmente um debate sobre legitimidade, né? Então, o Poder Judiciário ele teria legitimidade para decidir sobre determinados temas que, a princípio, a priori, né, olhando assim, parece que extrapolam a autoridade do Poder Judiciário. E existem argumentos contrários e argumentos favoráveis, vamos dizer assim, à judicialização da política. Em termos de argumentos favoráveis à judicialização da política, o que a gente observa? Bom, o Poder Judiciário ele não está fazendo nada mais do que garantir a implementação de direitos. Então, se esses direitos foram positivados, o que o Judiciário faz, por exemplo, quando ele decide sobre temas de direitos econômicos, sociais, culturais, que envolvem, por exemplo, políticas públicas de saúde, educação, a única coisa que ele está fazendo é implementar esses próprios direitos, é fazer com que eles se tornem efetivos. Outro argumento favorável à judicialização da política é de que o Poder Judiciário, no mais das vezes, ele está só suprindo uma lacuna do próprio Poder Executivo ou do próprio Poder Legislativo. Então, no momento em que o Poder Legislativo não legisla, não regulamenta determinados direitos, não resta outra alternativa para o Poder Judiciário senão a de ele mesmo estabelecer alguns parâmetros normativos, vamos dizer assim. Da mesma forma, o Poder Executivo, no momento em que ele não implementa determinadas políticas públicas ou ele não cria políticas públicas que estão previstas. Então, existe uma lacuna, uma ausência de atuação por parte do Executivo e do Poder Legislativo que legitimaria a atuação proativa, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, a decisão do Poder Judiciário nesses temas que seriam próprios do Legislativo e do Executivo. Além disso, existe uma outra discussão de que o Poder Judiciário ele teria sim legitimidade para reconhecer e criar direitos, ou seja, para além do processo meramente de interpretação e aplicação do direito, de realmente reconhecer e criar direitos, quando a gente trabalha com temas minoritários. Então, temas de minorias, reconhecimento de direitos de minorias. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele trabalharia como se fosse um órgão contramajoritário, né? O Poder Judiciário ele é um órgão contramajoritário. Alguns direitos, dificilmente eles seriam aprovados ou reconhecidos no âmbito do Poder Legislativo, porque isso exigiria uma maioria, a formação de uma maioria. Então, determinados direitos eles só poderiam ser defendidos, reconhecidos no âmbito do Poder
Poder Judiciário. Bom, esses seriam alguns argumentos, vamos dizer assim, favoráveis à judicialização da política / ativismo judicial, mas isso a gente vai comentar em um outro momento. Argumentos que seriam negativos, né, que seriam proibitivos, vamos dizer assim, da judicialização da política. São principalmente argumentos que estão relacionados mais a formas de argumentação e de princípios na hora de, até mesmo de debate e embate nos próprios processos judiciais. Então, o tema, por exemplo, da separação dos poderes é um tema bastante recorrente. Não seria da competência do Poder Judiciário trabalhar sobre esses temas, porque existe o princípio da separação dos poderes, pelo qual cada poder teria a sua própria função típica e a judicialização da política, portanto, seria uma função atípica, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. Outro argumento que surge é argumento de ordem orçamentária. Então, por exemplo, o princípio da reserva do possível. Por meio desse princípio, o Poder Judiciário ele não poderia decidir sobre questões orçamentárias, questões de políticas públicas que envolvam a alocação de recursos, porque existe a reserva do possível, existe aquilo que está previsto no orçamento e quando o Poder Judiciário decide, ele desarticula, ele desacomoda, vamos dizer assim, uma destinação orçamentária. Então, existe esse princípio dizendo que o Poder Judiciário não poderia decidir nesses temas que envolvem orçamento e políticas públicas. Um outro argumento que também surge contrário à atuação do Poder Judiciário nesses temas é que o Poder Judiciário ele não os juízes eles não foram eleitos. O Poder Judiciário não teria legitimidade porque ele não os juízes no momento que eles não foram eleitos, não foram escolhidos pela população, né, não passaram por processo eleitoral, eles não teriam uma legitimidade para decidir sobre esses temas. Já os legisladores, os políticos, né, do executivo, eles teriam essa legitimidade que teria sido conferida pelo povo no momento das eleições. Isso corresponde a um modelo de concepção do Estado que é um modelo de democracia representativa, na qual se confere legitimidade no momento das eleições. Depois a gente pode discutir se não existiriam outros modelos de democracia que a gente poderia considerar também. Outro argumento contrário seria a falta de expertise técnica do Poder Judiciário. Então, como é que os juízes vão decidir sobre políticas públicas se eles não conhecem como é que essas políticas públicas são desenhadas, como é que elas são implementadas, quais são os atores principais dessas políticas públicas? Ou seja, todo esse tipo de informação mais complexa, ela passaria à margem do Poder Judiciário, né? Ela passaria em outras esferas que isso não chega ao juiz no processo, por meio dos documentos por meio dos documentos que as partes apresentam para ele. Então, ou seja, o judiciário não teria expertise técnica, não teria competência, capacidade técnica para decidir sobre esses temas. Além disso, um outro argumento poderia ser o próprio funcionamento do processo. Escuta um lado, escuta outro lado, por meio de documento, não tem muito espaço, vamos dizer assim, no funcionamento do Poder Judiciário, na forma como atualmente os casos são decididos, para se discutir de maneira adequada esses temas que envolvem políticas públicas. Ou seja, ou são críticas ligadas a argumentos mais principiológicos, como o princípio da separação dos poderes, princípio da reserva do possível, ou a questão de legitimidade democrática, os juízes não são eleitos, ou são argumentos mais de funcionamento do próprio Poder Judiciário. Bom, e aí tem a questão de quem é que define quando é que é legítima ou quando é ilegítima a atuação do Poder Judiciário, né? Eu não vou responder para vocês o que é que eu considero como legítima ou ilegítima. Eu acho que isso faz parte de um debate público que está sendo travado a toda decisão polêmica do Poder Judiciário, se ele deveria ou não atuar em determinados casos. Mas eu acredito que a gente talvez possa mudar um pouco o foco da discussão. Mais do que discutir assim no plano a priori, né, e ainda num nível muito abstrato e principiológico, se o Poder Judiciário deveria ou não decidir sobre temas de políticas públicas, criar direitos, né, decidir sobre temas que seriam próprios do Legislativo ou do Executivo, será que, uma vez que se esse for realmente um fenômeno e uma tendência de atuação do Poder Judiciário, seja por quais fatores, seja refletindo quais fatores, será que a gente não poderia trazer a discussão para um outro plano que seria de como fazer?
né? Será que a discussão da legitimidade, mais do que ser uma discussão abstrata e principiológica, ela não é uma discussão de como o Poder Judiciário poderia fazer melhor ou como ele poderia decidir melhor? Será que é uma questão de fundamentação das decisões? Uma fundamentação melhor das decisões? Ou será que é uma questão do próprio Poder Judiciário passar a atuar e se articular com a racionalidade própria das políticas públicas no momento de decidir? Será que a gente não poderia pensar em procedimentos ou funcionamentos diferentes para o Poder Judiciário, para que ele consiga dialogar com a lógica das políticas públicas, né? Envolvendo não só as partes do processo, as partes mais diretamente envolvidas no processo, mas também outros atores que não estão representados nos processos, mas que são atores importantes na hora de se decidir, por exemplo, sobre políticas públicas. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente avançar nesse tema de judicialização da política.